em relação às condenações, né, eu acredito que o que eu fiz foi uma aplicação imparcial da lei e das provas, sem que eu me omitisse no cumprimento dos meus deveres. Pontes de Miranda, o famoso jurista, né? Ele falava que uma máquina de lavar com defeito ainda é uma máquina de lavar. O que significa dizer o seguinte: um processo nulo, processo penal nulo, ele ainda é um processo penal. Ele existe como processo penal apesar do seu defeito. Um julgamento por um juiz parcial, um processo penal em que desde o começo o juiz, junto com a acusação, procuram articular um conjunto de atos cujo resultado pretendem a condenação, ou seja, não apenas um juiz parcial, mas um juiz que pretende um agir político e não jurídico. Neste caso, nós não temos apenas um processo nulo, nós não temos apenas um julgamento nulo, um julgamento com defeito. Nós temos um julgamento inexistente. Não existe julgamento ou processo por um juiz com tamanho grau de parcialidade. Não existe cumprimento de regras de pertinência ao sistema jurídico, porque não se trata de inobservância apenas de princípios constitucionais e de legalidade. E os princípios constitucionais vulnerados são princípios mínimos, ou seja, princípios garantidores de um mínimo de civilização, de um mínimo civilizatório. Lula hoje é vítima da violência pura do Estado, de fato, sem nenhum julgamento, sem nenhum processo. Ele é vítima de uma medida de exceção, uma medida que tem uma aparência de cumprimento da democracia, que tem uma aparência de processo penal, mas em verdade é uma fraude, porque tem um conteúdo político tirânico de persecução ao inimigo, em que o réu não é tratado como um cidadão que eventualmente errou, mas como inimigo do Estado. Portanto, não podemos aceitar isso, nós temos que repudiar. Trata-se de uma violenta agressão aos direitos, à Constituição e à democracia.